Gente, você já me conhece? Sabe que eu gosto de pregar em série, porque eu não acho que a gente vai falar sobre um assunto um dia e vai esgotar. Tem muito conhecimento para ser acrescentado. A palavra de Deus é viva. E a gente tem falado domingo à noite sobre esse tema aí. Na direção, porque também dá para a gente andar na direção errada. Mas Deus nos chamou para andar na direção certa. E a direção certa é a direção que Deus aponta. Mesmo que muitas vezes eu não concorde. É aí onde entra a entrega. Gente, deixa eu te dizer algo. Não tem entrega quando eu concordo. Quando eu concordo, eu concordo. Agora, quando eu discordo, é aí que tem que ter entrega. Concordar com Deus é exatamente o que está escrito em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível andar com Deus, agradar a Deus, concordar. Essa palavra agradar não é assim que Deus vai ficar triste comigo se eu não tiver fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, não é bem agradar. Pastor, mas está escrito na Bíblia, eu sei, quem traduziu essa Bíblia foi um padre. Pastor, então a Bíblia, não estou dizendo isso, estou dizendo que muitas vezes uma palavra no grego tem várias possibilidades, ele escolhe uma palavra e bota lá. Mas na verdade essa palavra no original, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Na verdade ela está querendo dizer o seguinte, que se você não tiver fé, você não tem como caminhar com Deus. Tem como concordar, andar do lado dele. Como está lá, se eu não me engano, em Ageu. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós, agora Amós, né? Amós 3:3, ali o Bíblia Ambulante já falou. Acho que é Amós. Não tem como andar com Deus se eu não estiver em acordo com Ele. E não tem como eu andar na direção certa se eu não submeter à direção de Deus. Então, muita coisa já foi falado aqui a respeito desse tema. Laiane já pregou, Giovanni já pregou, César já pregou, Ronald pregou. A gente está aí nesse baita desse treinamento. E já tem tempo que eu não prego aqui domingo à noite, mas hoje eu pedi uma oportunidade a eles. Falei, pedi, deixa eu pregar hoje, que Deus colocou uma palavra no meu coração. Amém? Quer me aturar hoje? Então eu quero falar contigo sobre isso aqui, para andar na direção certa vai depender das minhas escolhas e decisões. A nossa vida é construída pelas escolhas que fazemos e pelas decisões que tomamos. Você toma uma decisão hoje que impacta o teu futuro amanhã. E o que você está vivendo hoje é resultado de escolhas e decisões que você fez no passado. Quem está entendendo? Quero falar da importância disso, porque vamos conversar. Quero começar por um texto maravilhoso lá de Deuteronômio, mas eu botei na versão NTLH. Nova tradução na linguagem de hoje. Está lindo. Está lindo. Dá uma lida comigo. Neste dia, está dizendo Deus, eu chamo o céu e a terra como testemunhas a favor de você. Contra. Por que contra? Porque na hora que eu tomar uma decisão errada, eu não vou querer jogar essa responsabilidade para o Ronald. Preste atenção no que Deus está falando. Eu lhes dou, Deus que está falando, tá? Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. E aí ele dá um conselho: escolham, por favor, escolham a vida, para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Meu Deus, eu só quero te dizer, cara, todo dia vida e morte está na nossa frente. Todo dia, vida e morte. O que eu tenho escolhido? Que é isso, pastor? Deus me livre e guarde pelo sinal da cruz. Como é que eu vou escolher morte? Ninguém quer escolher morte. Quem quer escolher morte aqui? Ninguém. Mas o problema não é que eu vou escolher assim morte. Eu posso estar escolhendo morte achando que estou escolhendo vida. Eu posso estar completamente enganado na minha escolha. Qual é a base que eu uso para tomar uma decisão e fazer uma escolha? Porque a Bíblia diz que tem caminho que para o homem parece bom, parece vida, mas no final leva aonde? Então não é assim que eu vou escolher morte.
Eu posso escolher um caminho aos meus próprios olhos que no final ele é a morte, mas eu não sabia. Daí a importância da gente falar sobre esse assunto. Então preste atenção. Todos nós nos encontramos diariamente, muitas vezes no mesmo dia, diante de situações que devemos fazer uma escolha ou tomar uma, todo dia. Exemplo, quando eu sou afrontado, eu tenho uma escolha a fazer: respondo à altura ou me humilho? É uma escolha. Quando algo me desagrada, lá no meu trabalho, quando acontece alguma coisa que está me desafiando, qual é a escolha que eu faço? Não, diz aí para mim, você já está escolhendo vida ou morte. O caminho de Deus, a proposta de Deus é sempre vida. Quem está entendendo isso, gente? Ah, pastor, qual a importância da escolha que eu estou fazendo? Qual a importância? A importância é essa aqui, ó, que a tua vida e a minha, ela é construída com base nas escolhas e decisões que você toma. Não é assim, gente, preste atenção. Se eu perguntar para o Maracanã cheio, que nem estava ontem, tem algum tricolor aí? Tem uma ali, Deus te abençoe. Conquistar a América, Pedro. Rapaz, Libertadores mais fácil que tem, mas tá bom, depois a gente conversa. Ó, se eu for no Maracanã lotado e perguntar assim, ó, quem quer ser abençoado aí? Como é que vai ser? Aleluia! Quem quer bênção aí? Glória! Já começa a pular. Mas eu vou saber se você quer ser abençoado amanhã, quando você tomar uma decisão e fizer uma escolha. Não adianta abrir a boca para dizer eu quero é pouco. Qual é a escolha que você está fazendo? Muitas vezes escolhas que vão nos abençoar são sacrificiais. Envolve um nível de sacrifício na carne. A carne sofre, mas o espírito está vivo. Jeremias 29:11. O plano de Deus é sempre bom. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de... É o que eu te falei. Lembra que eu te falei da palavra no original? Aí o tradutor ele colocou só paz, mas no original aí é no hebraico, porque o Antigo Testamento foi escrito no hebraico. No hebraico a palavra aí é shalom. Shalom é muito mais do que paz. Se você pegar a tradução da palavra shalom, envolve muita coisa. Envolve tudo o que você precisa: paz, tranquilidade, bênção, prosperidade, saúde. Então Deus ele já está declarando: meu pensamento para vocês é sempre bom. Pensamentos para vocês são de paz, de shalom, de prosperidade, de vida, de bênção, de vitória, de crescimento, de progresso, de prosperidade. Deus não criou filho para sofrer. Ele está declarando, é a boca dele que está dizendo. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Agora olha na Bíblia viva. Pastor, o que é essa Bíblia viva? A Bíblia viva é exatamente isso que eu estou te falando. Eles pegam uma palavra ali no original e eles dão várias opções de tradução. Aí ampliam o entendimento. Olha esse mesmo texto na Bíblia viva. Quem sabe dos meus planos sobre vocês sou eu mesmo. São planos de bem, não são planos de sofrimento. Olha aí. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Eu não sei se essa palavra te anima, mas é o pensamento de Deus para a minha vida. E eu tomo posse pela fé. Agora presta atenção. Dá uma lida no capítulo 29 todo de Jeremias. E você vai ver que Deus está dando essa declaração em meio a um contexto, irmã Maria, que Ele está dizendo que o povo vai para o cativeiro. O contexto de Jeremias 29 é o povo indo para o cativeiro. Então Deus só está dizendo o seguinte: vocês estão indo para o cativeiro por causa das escolhas que vocês fizeram, mas nunca foi o meu propósito.
Escolhas e decisões que nós tomamos trazem consequências e Deus não tem nada a ver com isso, queridos. É isso que a gente precisa entender. De modo geral, Deus é um Deus bom, o caráter dele é bom, ele é amor e a Bíblia diz que ele não varia. Então um Deus que é bom não pode ser ruim, senão ele variou. Um Deus que cura não pode botar doença, senão ele variou. Um Deus que abençoa não pode amaldiçoar, senão ele variou. O problema são as minhas escolhas e decisões, porque eu vou acabar plantando aquilo que eu estou colhendo aquilo que eu estou plantando. Quem está entendendo? Então preste atenção, os planos de Deus para a minha vida, às vezes são bons. Ele está declarando, mesmo em meio a um contexto onde ele está dizendo no capítulo 29 de Jeremias que o povo vai para o cativeiro, porque eles foram idólatras, adoraram outros deuses, se prostituíram, o povo de Deus se prostituiu espiritualmente adorando outros deuses. Deus chama isso de prostituição espiritual. Deus chama isso de prostituição espiritual. Trocaram a glória do Deus invisível por coisas criadas, por deuses de madeira, que tem ouvido não ouve, olho não vê, boca não fala. Deus chama isso de prostituição. Por causa disso, os inimigos prevalecerão contra vocês e vai levar vocês para o cativeiro. Mas ele está declarando em meio a tudo isso, meu plano não era esse para a vida de vocês. Quantos pais, quando os filhos nascem, fazem planos maravilhosos para os seus filhos? Eu tenho planos maravilhosos para a Esther. Eu tenho planos maravilhosos para minha filha. Mas o que vai garantir o que ela vai viver são as escolhas e decisões que ela fizer quando ela estiver adulta. Ela pode escolher um negócio que eu nunca planejei para ela e eu não tenho nada a ver com isso. Deus não tem neto. Deus tem filhos. Então filho de crente não é crente não. Filho de crente tem que se converter, porque Deus não tem neto. Deus não tem neto. Deus tem filhos. Todos têm que reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. E a minha filha, um dia ela vai ter que reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. E aceitar os planos de Deus para a vida dela. Porque ser filha de pastor não garante nada para ela. Escolhas, decisões, quem está entendendo? Não garante que eu vá viver seus planos. Querer viver os planos de Deus para a minha vida é pouco, gente. Na prática são minhas escolhas e decisões que vão determinar os resultados da minha vida. Olha o que está escrito. Pega esse texto, tira a foto, printa, bota lá na tua geladeira, não esquece nunca mais disso. Provérbios capítulo 19 verso 3 na Bíblia Viva. O homem tolo estraga a sua própria vida e depois, revoltado, coloca a culpa no Senhor. Por que eu estou vivendo isso, meu Deus? Faz um exame das suas escolhas e decisões no passado. Bota a mão na consciência, que tipo de escolha você está fazendo todo dia? Para depois botar a culpa em Deus? E Deus está assim, ó, não tem nada a ver com isso, filhão. Presta atenção. Tudo que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Ele enviou um filho dele. Morreu na cruz, cantamos isso aqui. Morreu na cruz por você. Mudou a sua natureza. Você entregou sua vida a Jesus. Você é uma nova criatura, Ele te deu vida. Agora vamos cooperar com Ele. Olha esse texto na Bíblia Viva, que coisa forte. Quantas pessoas você já viu revoltada com Deus por aí? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por quê? Tem que perguntar para mim. Por que, Luiz Fernando? Por que esse resultado? Quem está entendendo, gente? Isso não é para trazer peso de condenação para a tua vida, não. Isso é só para te acordar, para te alertar, para você fazer escolhas certas. Não tem condenação nenhuma. Essa mensagem é uma mensagem que confronta, mas é uma mensagem que abençoa. Não é para te condenar, pastor. É só para te alertar, abrir o olho.
Sua vida está sendo construída todo dia. Todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia você está construindo a sua vida. Eu converso isso com os meninos ali mais novos direto, Eduardo, eu falo, cara, a gente está construindo uma história, suas atitudes vão dizer quem você é, as minhas também. Estamos construindo uma história. Escolhas e decisões todo dia, todo dia. Quem está entendendo, gente? É exatamente isso. Presta atenção, Deus não pode ser responsabilizado pelos resultados das escolhas que fizemos sem consultá-lo, ou decisões que tomamos fora da sua vontade. Não pode responsabilizar Deus. Você consultou Ele? Você colocou diante dele antes de você escolher? Não consultou, né? Ou então consultou, mas quando ouviu uma resposta meio assim, não, você já queria sim, né? Aí não, Senhor, mas vai dar certo. Deus está falando não, mas você já está tudo querendo sim, né? Aí você vai e mergulha no sim, aí depois vai jogar a culpa em Deus. Até mesmo essa questão de casamento, cara, na hora da gente decidir e tal, dificilmente a gente consulta a Deus, é esse, é essa, Senhor, me fala. Agora se Ele falar não, está disposto? Aí depois vive uma situação no casamento, sofrimento e tal. Senhor, por que eu estou vivendo isso no casamento? Não, vamos olhar lá atrás. Lá atrás, quando você decidiu, escolheu, como é que foi? Como é que foi essa escolha? Então você vai encontrar o problema. Quem está entendendo isso essa noite? Vai encontrar. A Bíblia fala claramente sobre coisas, a gente insiste na nossa vontade, gente. A Bíblia fala, tem coisas que Ele não precisa nem te falar, já está claro na palavra. A gente quer dar um jeitinho, né? Não, mas vai dar certo, porque não, eu vou conseguir, porque não, Deus está falando, não é assim. A gente quer dar um jeitinho para fazer a nossa vontade. A gente quer dar um jeitinho. Aí não vai dar certo. Ele não pode ser responsabilizado, gente. E aí nessa questão é muito difícil, porque eu vou terminar já, porque às vezes a gente fica assim, como é que é isso? Como é que eu tomo uma escolha? Como é que é isso? É uma voz? Não, é mais simples do que você imagina. Na prática é simples. Se você tomar a decisão de se submeter o teu coração a Deus antes de decidir escolher, Ele já está de olho. Para pensar aqui quem é pai e mãe. Diz aí, de repente você está vendo o teu filho para tomar uma decisão e você está vendo ele angustiado buscando a tua opinião. Você vai dar ou não vai dar? Não vai dar, você vai dizer, não vou falar contigo, se vira. Qual pai, qual uma mãe que vê um filho, pai, me ajuda aqui, estou precisando tomar essa decisão, fazer essa escolha, não sei muito bem, eu sei que tu sabe, pai, me ajuda. Qual pai que não vai ajudar a gente? Então Deus, quando Ele olha para o teu coração, Ele vê uma predisposição assim de querer uma ajuda, Ele te ajuda. Mas às vezes a gente não faz isso, a verdade é essa, porque geralmente a gente tem que tomar uma decisão para ontem, né? Aí não tem tempo de perguntar e principalmente aguardar, porque tem isso também, eu coloco diante de Deus, eu tenho que aguardar agora a resposta dEle. Isso envolve tempo, às vezes a gente não tem esse tempo. Então já que eu não tenho tempo, eu vou tomar essa decisão, é mesmo? Você vai gastar depois mais tempo para consertar isso, hein? A jornada de Deus, ela é maravilhosa, gente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Era a proposta de Deus o povo ficar 40 anos no deserto? Não, me responde. Era a proposta de Deus o povo ficar 40 anos no deserto? Mas o povo ficou quanto tempo no deserto? Mas no plano de Deus a jornada era de 1 mês. Por que ficou 40 anos? A jornada era de 1 mês. A jornada é de 1 mês. Por que ficou 40 anos? Porque não se entregava a proposta. De repente a gente está muito num lugar, mas não era a proposta de Deus. O que eu estou falando, gente, viver a perfeita vontade de Deus é um negócio sério. Porque tem muita gente empacotando que é da vontade de Deus, mas na verdade não é não.
Era a vontade de Deus que o povo ficasse 40 anos no deserto? Não me responde, era. E por que ficou? Era a vontade de Deus que o povo fosse para o cativeiro? Era, me responde, igreja. Ele mesmo está falando, meu plano é bom. E por que foi? Tem mais a ver com a gente do que com Deus, gente. Tem mais a ver com a gente do que com Deus. É por isso que eu estou te dizendo aqui. Então vamos começar. Eu quero meditar em cima de um texto. Pastor, me ensina como fazer a melhor escolha e tomar a melhor decisão. Quem quer aprender? Eu também quero. Eu preciso. Quem te falou que eu sei? É todo dia um desafio, querido. Tem esse negócio de eu já sei, não. Amanhã o meu desafio, eu vou provar que eu sei na hora que eu decidir escolher. Que eu estou pronto para errar igual você. Quero meditar em cima de um texto que profeticamente está falando de Jesus. Mas eu quero trazer ele para a nossa aplicação da nossa vida. Está lá em Isaías capítulo 11. Profeticamente ele está falando de Jesus. E é em cima desse texto que eu vou extrair alguns passos para que você faça uma boa escolha e tome uma boa decisão. Amém? Isaías capítulo 11, a partir do verso 1, diz o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Quem é Jessé? Pai de Davi. O descendente de Davi, amém? Quem é o descendente de Davi? Jesus. Então esse texto está falando de Jesus. Do tronco, ou seja, da genealogia de Jessé vai sair um rebento, e das suas raízes um renovo. Preste atenção. Vamos ver no próximo verso. Repousará sobre ele o quê? Repousará sobre ele o quê? O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e o Espírito de entendimento. Olha que maravilha, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Está falando sobre Jesus e está falando que o Espírito de Deus repousava sobre ele. Então preste atenção. Será que Jesus, olha aqui para mim, na sua jornada terrena, ele fez boas escolhas e tomou boas decisões? Sim ou não? Sim. Mas olha como é que era a vida dele. O que fez Jesus chegar ao sucesso, inclusive, o auge do sucesso foi ser crucificado. Por isso que eu estou te falando, a escolha é isso aí, muitas vezes é sacrificial, porque ele está olhando para fora. Mas o que levou Jesus a viver uma jornada bem sucedida sobre a face da terra? É só você olhar. Vamos continuar, verso 3. Deleitar-se-á, Jesus, ele deleitar-se-á no temor do, não julgará segundo a vista dos olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos ouvidos. Então presta atenção. São várias características, Isaías 11, do 1 ao 3, que estavam sobre a vida de Jesus e que precisam estar na nossa vida para que a gente faça boas escolhas e tome boas decisões. São várias características nesse texto que a gente tem que pegar. Jesus, ele teve uma jornada bem sucedida fazendo boas escolhas por causa disso aí. Porque sobre ele, no seu ministério terreno, estava isso aí. Então vamos começar? Hoje eu vou falar o primeiro, no próximo domingo ou no próximo domingo que eu ministrar, a gente continua. Então o primeiro que a gente tem que ver, está lá no verso 1, quando diz assim, no verso 2, quando diz que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. Está falando de quem? Está falando de quem? Está falando de quem, gente, que repousava sobre Jesus? O Espírito Santo. Você não sabe qual é o segredo meu e teu para a gente tomar boas escolhas, fazer boas decisões? Dependa do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo. Assim como ele repousava sobre Jesus, eu só quero te dizer, ele habita em você.
O espírito de sabedoria habita em você. O espírito de conhecimento habita em você. O espírito de fortaleza habita em você. O espírito de entendimento habita em você. O espírito de conselho habita em você. O perfeito conselho vem dele. O Espírito Santo de Deus que habita em você. Repousava sobre Jesus e repousa sobre você também. Se o Espírito Santo ajudou Jesus, ele ajuda a gente também. Mas eu tenho dependido do Espírito Santo. Eu tenho valorizado o meu relacionamento com o Espírito Santo. Eu tenho dado realmente crédito ao Espírito Santo. Eu tenho realmente me deleitado no Espírito Santo para receber o seu conselho. Eu tenho entregue o meu coração ao Espírito Santo. Eu tenho confiado na direção do Espírito Santo, a ponto de eu tomar uma decisão e fazer uma escolha de acordo com aquilo que Ele me mostra, ainda que contraria a minha vontade. O Espírito Santo já falou contigo: sai desse lugar. Aí você está teimando. Para de fazer isso, você está teimando. Para de fazer aquilo, você está teimando. Isso aí não é lugar para você, você está teimando. O Espírito Santo já te mostrou. Eu tenho valorizado o Espírito Santo na hora de eu fazer uma escolha e tomar uma decisão. Ele fala, ele te arranha por dentro. Tenho certeza que ele te arranha, porque ele mora dentro de você. E ele não quer que você vá para o buraco. Confiar no Espírito Santo é seguir a sua direção incondicionalmente, sem questionar. Ainda que me contrarie. Foi isso que você já viu Jesus discutindo com o Espírito Santo? O Espírito Santo fala assim: vou te levar para o deserto para ser tentado. Não quero ir não. Já viu Jesus fazendo isso? Não vou não. Quem levou Jesus para o deserto? Já viu Jesus discutindo com ele? Não quero ir para o deserto. Não quero. Como assim não quero? Ou você se entrega para confiar nele, ou não vai dar. Presta atenção. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribe, não te apoie no teu próprio entendimento, gente. Você quer viver de acordo com o que você sabe ou de acordo com o que Deus quer te falar? Deixa eu te dizer algo, cara. Eu e você enfrentamos situações todo dia que nós temos que decidir e escolher. Eu quero te falar essa verdade aqui. Deus tem uma palavra, uma direção para cada momento e situação que atravessamos em nossa jornada. Para cada uma, Deus tem uma palavra. Você está enfrentando uma situação, você precisa fazer uma escolha, Deus tem uma palavra. Se você buscar Ele, Ele vai te falar. Deus tem uma direção para te dar. Você não precisa decidir sozinho. Você não precisa escolher na tua força. Você não precisa fazer uma avaliação, porque geralmente a gente faz isso. Tem uma decisão, a gente vai para o caderno, a gente faz conta, a gente avalia, a gente vai lá, olha, a gente decide, o que eu vou fazer? Não vai bater, não vai fechar, e não vai dar, e papapá. E o Espírito Santo está do lado assim: eu tenho uma palavra. A gente está se apoiando no nosso próprio entendimento. Quando a gente não olha para o lado, o Espírito Santo, o que você tem a me dizer? Qual a melhor decisão? Porque se ele fala vai, ele garante. Se ele fala fica, também tem que ficar. Quem está entendendo? Depender do Espírito Santo é isso. É considerar ele. Jesus fez essa oração: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é esse Consolador? Verso 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Olha lá, Espírito da... Então ele sempre vai te orientar de acordo com a verdade. O Espírito Santo sempre vai testificar a verdade. A palavra, ele testifica no teu interior a verdade. Tem um negócio meio estranho, ele fica quieto.
você percebe que o negócio aqui dentro fica estranho, porque o Espírito Santo não dá o selo dele. E se não dá o selo, é melhor você segurar essa decisão. Se o Espírito Santo não deu o selo, segura. Eu tenho isso comigo. Enquanto não tiver sinal verde aqui dentro, eu não decido. E não escolho. Quem está entendendo, gente? Espírito da verdade. Então a palavra de Deus, queridos, estou te ensinando, preste atenção, a fazer uma escolha e tomar uma decisão de maneira correta para você andar na direção certa. A palavra de Deus é a base principal sobre a qual devemos pautar nossas escolhas e decisões. Se você tem uma decisão para tomar, e essa decisão, essas opções, envolve violar a palavra de Deus, você já decidiu. Não tenho que tentar negociar. Como assim eu estou considerando a possibilidade de ignorar a palavra para decidir? Estou considerando o que então? A palavra de Deus é a base, daí a importância de você conhecer a Bíblia. Conhecer a Bíblia. Porque com base naquilo que você conhece, você decide. Com base naquilo que você conhece, você decide, você escolhe. Essa base, estava falando com a Adriana ali antes do culto, eu preciso desenvolver hábitos que me construam um conhecimento, que eu tenha uma base suficiente para caminhar com Deus no meu dia a dia, para identificar ciladas. Se eu estou esclarecido, se eu tenho uma rotina de conhecer a Bíblia, se eu tenho uma rotina de ler continuamente, eu leio a palavra, eu escuto uma mensagem, eu leio um bom livro, tudo me agregando, eu estou sendo iluminado. No momento que eu tiver que fazer uma escolha, tomar uma decisão, o Espírito Santo levanta a palavra. Não é bem assim não. Cuidado, cilada. Ele mostra logo, armadilha. Não vai por aí não, segura. Agora eu estou iluminado nesse nível, ou eu estou entrando num baita de uma furada, igual um cego indo para o buraco, para tropeçar e quebrar a cara, porque não tem iluminação suficiente. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é o que? A palavra de Deus ilumina. Espera aí, isso está estranho. Para eu poder pegar essa vaga aqui, eu vou ter que entregar o colega que trabalha comigo? Não, está errado. Eu não quero essa vaga. Senhor, quando tu me abençoar, tu vai me abençoar. Para eu poder ganhar um negocinho a mais, eu vou ter que fazer um negocinho que não está muito claro. Vou ter que burlar um negocinho aqui, burlar um imposto ali, fazer um outro negócio ali. É isso? A proposta é essa? Vale tudo? Sucesso não é onde você chega. Sucesso é o que você teve que fazer para chegar lá. O que você teve que negociar? Teve que negociar o seu caráter para poder chegar numa posição? Tô fora, cara. Tô fora. Não negocia não. Fica com a palavra de Deus, porque ela vai te abençoar no tempo certo. Quem está entendendo? Porque a gente vai dando jeitinho, gente. Então preste atenção. A melhor é isso aí. Olha aí. João, é isso mesmo? João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, olha ele aí de novo, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo. Para tu ver, nem o Espírito Santo fala do que ele quer. Ele não fala do que ele quer, ele fala do que está escrito, do que tiver ouvido, e vos anunciará o quê? Para pensar num Espírito que está dentro de você, que sabe até o que vai acontecer amanhã, e ele está doido para te falar. Não faz essa escolha não, que depois vai ser prejuízo para você, porque você só está vendo até ali, mas eu estou vendo depois. Se você tem comunhão com ele, busca ele, ele te aponta a direção certa. Às vezes você está tomando uma decisão agora, com base no negócio que você está vendo aqui, mas o Espírito Santo já viu os desdobramentos disso, e ele vai te dizer, não vai não. Mas eu estou sensível para ouvir. A melhor escolha é a que Deus aponta, não é o que eu quero, não é a minha proposta, é o que Ele aponta. E esse aí é o verso base do nosso
da nossa série. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são... Pode vir o ministério de louvor, estou terminando. Faltam 3 slides, se eu não me engano. Guiado pelo Espírito de Deus. Então, o primeiro tópico que a gente está falando para você fazer uma boa escolha e tomar uma boa decisão, dependa do Espírito Santo. Ele quer te guiar. A gente já falou várias coisas aqui. A Laiane, se eu não me engano, domingo passado, falou da voz dele, como é que ele fala. Falou, inclusive com base lá em Eli e Samuel, aprendendo aquela dinâmica ali, de você interagir com a voz de Deus, como Ele te direciona. É uma voz assim, pastor, que dá para ouvir? Nem sempre, às vezes é uma percepção interior. Muitas vezes a voz de Deus vem como um pensamento, mas você tem que ter cuidado, que o inferno também levanta pensamento. Tem que ter discernimento para você identificar o que vem de Deus, o que vem. Todo dia o diabo levanta pensamento na tua mente, na minha também. Tu não tem noção. Mas a gente vai andando com Deus, a gente vai tendo discernimento para descartar o que não vem de Deus. A gente precisa crescer nisso, gente. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Eu gosto sempre de lembrar que filho aqui, a palavra, aquilo que eu te falo do original, a palavra aqui é huios, filhos maduros. Então uma grande prova de maturidade da minha parte é eu aguardar a direção de Deus para a minha vida. E não sair tomando decisão e fazendo escolha do jeito que eu quero. Essa era a minha antiga vida. Era assim que eu vivia antes. Efésios 4,17. Não vivam mais como vivem os gentios, que vivem na futilidade dos seus próprios pensamentos, porque estão obscurecidos, alheios à vida de Deus. Nós não, nós fomos iluminados. E temos um Espírito para nos guiar em cada decisão, em cada escolha. Faça esse teste a partir de hoje. Cada escolha e decisão, faça uma pergunta simples: Espírito Santo, o que é que eu faço? O que é que eu faço aqui agora? Gente, eu faço isso até no trânsito. Às vezes eu estou com o meu chefe, dirigindo para ele, eu já faço aquela minha oração de manhã: Senhor, toma a minha vida, toma o meu dia de trabalho, eu entrego a vida do meu chefe, do almirante nas tuas mãos. E muitas vezes eu estou dirigindo, muitas vezes ele está com pressa, está atrasado para o compromisso, a gente joga no Waze ali. E o Waze ele dá um caminho, às vezes mais rápido, mais demorado. Eu vou até pelo Waze, mas eu sempre checo com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu vou por onde? E já teve várias vezes de eu escolher o caminho que o Waze estava dando como pior, e eu acabar chegando muito mais rápido. Porque o Espírito Santo é mais atual do que o Waze. O Waze perde para ele, que ele é em tempo real. Porque o Waze sabe o que está acontecendo, o Espírito Santo sabe o que vai acontecer. Se vai ter um acidente, se a via vai fechar, o Espírito Santo já sabe. O Waze só vai saber quando acontecer e alguém colocar lá. Várias vezes já me livrei de vários. E até ser elogiado. Siqueira, chegamos rápido nesse Siqueira. E a minha resposta é sempre a mesma: Deus é bom, Mirante. Ele nos guia. Teve uma vez que ele estava muito atrasado, me lembro disso. Muito atrasado, muito atrasado. Muito atrasado. Eu me lembro disso. E a gente vem da Barra, da linha amarela. O ex estava mandando eu pegar a reversível. Aquilo está dentro de mim me arranhando. Ele disse: estou muito atrasado, está mandando por onde? Eu falei: chefe, está mandando linha amarela e reversível. Então vamos embora. E aquilo está me arranhando. E aquilo está me arranhando, não é reversível. Eu estou, caraca, tem que ter uma percepção aqui. Para vocês pode parecer uma bobeira, mas eu estou dirigindo para um almirante que está atrás de mim, que pode me prender, pode me mandar embora, pode falar para mim: não quero mais você dirigindo para mim. É só isso. E aquilo está aqui comigo, não é? Cara, quando a gente passou o pedágio, eu fui ousado aquele dia. Falei: almirante, Deus não está mandando eu ir pela reversível, não. Cara, não sei nem, não creio nem em Deus. Falei: almirante, no meu coração está me arranhando, a gente tem que ir pelo normal aqui. Ele: pô, sério? Falei: pô, almirante, não está claro aqui dentro. Está me mandando ir pelo normal aqui, não está mandando pegar a reversível. Mas a reversível é mais rápida. Falei: almirante, o senhor confia em mim, chefe?
Aí ele confia. Eu falei, eu confio em Deus. Então vamos embora. Sabe o que aconteceu? Quando chegou lá na altura do Nova América, tinha acontecido um acidente do outro lado da reversível. Tinha um ônibus atravessado a reversível parada. E eu fui embora. Quando ele viu o acidente, ele olhou assim, ele falou: caramba, Siqueira! Caramba! Falei, Almirante, o negócio estava estranho aqui. O que é isso, gente? Espírito Santo te guiando em cada escolha simples. Como que ele não vai te guiar numa escolha que determina a tua vida, cara? Tá arranhando, não vai. Não passava ninguém na reversível, eu cheguei. Se eu tivesse ido, ele ia se atrasar. E ele mesmo estava mandando eu seguir o Waze. Você não é guiado pelo Waze, você é guiado pelo Espírito Santo. Tenha sensibilidade. Preste atenção. Para andarmos na direção que Deus aponta, precisamos desenvolver sensibilidade e estar dispostos a obedecer. Sensibilidade por quê? Sensibilidade é necessário porque o Espírito Santo fala de maneira. Então, se eu não percebo aquele negócio no meu coração, eu não ia perceber. Se eu não estou sensível ali a um negócio que estava estranho, eu ia meter a cara, ia ficar preso lá. Mas tinha um negócio arranhando e eu fui sensível. Eu parei para prestar atenção. Sabe por que muitos crentes quebram a cara? Porque tem alguma coisa arranhando e você não para prestar atenção. Cara, está arranhando, para prestar atenção. Olha para dentro, reflete, espera mais um pouco. Presta atenção, pergunta a Deus: Deus, o que é isso que eu estou sentindo? Eu vinha dirigindo, mas eu vim orando. Senhor, o que é isso? Não está claro para mim que é para eu ir por esse lugar. O que é isso? Eu vim orando. Eu tive 10 ou 15 minutos da casa dele até a entrada da linha amarela. E eu vim orando ali, ele nem sabia. E eu estava ali no espírito. Senhor, o que é isso que eu estou sentindo? Quando eu cheguei, que eu passei o pedágio, que eu olhei a entrada da linha amarela, veio assim, não. Eu falei, então é isso, não é para eu ir. A entrada reversível não é para eu ir. Ele te fala, se você prestar atenção, começar a perguntar, ele te mostra. Tenha sensibilidade. Então sensibilidade é necessária por causa disso. E obediência é necessária por quê? Obediência é necessária porque muitas vezes a direção de Deus vai contrariar a nossa vontade humana. E aí, quando ele te apontar, você vai ter que decidir: eu obedeço ou eu continuo fazendo a minha própria vontade? Quem está entendendo, gente? Dependa do Espírito Santo. Ele quer te guiar na melhor direção. Ele quer te guiar na direção certa. Esse é só o primeiro tópico. Nas próximas semanas eu vou continuar os próximos tópicos em cima desse texto de Isaías 11, amém? Fique de pé, vamos adorar a Deus. Mas não preencheu-me.